Mas agora, vamos mudar um pouco e nós vamos voltar lá para o Antigo Testamento, onde conta a história da vida de Moisés. E só uma informação para a gente passar para essa segunda etapa da nossa lição de hoje. Nós temos os primeiros 5 livros da Bíblia, são chamados de Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, os primeiros 5 livros da Bíblia. E esses primeiros 5 livros foram escritos por ninguém menos que Moisés. E lá então nós vamos ter no livro de Gênesis a origem das coisas, contado assim em resumo por Moisés. Mas a partir do segundo livro, no livro de Êxodo, que significa saída, nós vamos ter justamente a saída do povo do Egito guiado por Moisés. Então Moisés conta a sua própria história. E nós vamos então olhar agora dentro do Pentateuco, dentro de pelo menos 3 livros do Pentateuco, nós temos relatos de como foi a trajetória de Moisés. Nós vamos então ver assim alguns defeitos e algumas qualidades de Moisés. Então, acompanhe comigo como que foi essas coisas, porque eu quero que você perceba na vida de Moisés coisas que nós podemos assimilar e mudar e transformar as nossas vidas pelo exemplo que Moisés nos deu. Então vamos, primeiramente, eu vou destacar 2 defeitos. Vamos começar pelo negativo, né? Depois nós vamos para o positivo. E as qualidades de Moisés são muitas, mas nós vamos falar de umas 5 coisas que são qualidades especiais de Moisés. Mas vamos começar pelo negativo, vamos começar pelos defeitos. Se você abrir a sua Bíblia, e eu vou aqui, vou pegar a minha Bíblia e ler para você esse primeiro texto sobre os defeitos de Moisés, que é um pouco mais extenso, mas então abra aí a sua Bíblia e deixa eu ler para você aqui em Êxodo capítulo 4, os versos 10 a 13, onde a Bíblia diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Aqui nós temos, então, 2 defeitos de Moisés. Primeiramente, ele reconheceu que ele não sabia falar bem. Ele diz o quê? Eu sou pesado de língua. Eu não sabia falar antes. E aqui eu quero que você veja na linguagem dessa conversa com Moisés. E a maioria das pessoas sabe onde que foi isso, né? Foi naquela ocasião que Moisés, já na segunda etapa, na segunda fase da sua vida, pastor, já no final, já quase aos 80 anos de idade, ele tem um encontro com Deus no deserto. Aí tinha aquela planta, aquele arbusto, aquela sarça, que estava pegando fogo, mas não se consumia. Moisés foi para lá e aí ele teve essa conversa com Deus, onde Deus então chamou Moisés para a sua terceira etapa, que era o de libertador, os 40 anos que ele livraria o povo de Deus da tirania, da escravidão no Egito e de Faraó. Então, Deus está nessa conversa com Moisés lá no meio do deserto.
E Moisés está sendo chamado para ser o libertador. Mas aí Moisés resiste. E ele diz, eu não sei falar. Eu não sou eloquente. Eu não sabia falar antes. E só porque eu estou aqui falando com o Senhor não significa que eu sei falar agora. Então, Moisés, cuidado. O que você está... Deus está lhe chamando e você tem a audácia de só porque você percebe esse defeito de língua, que você não é eloquente, você não sabe falar, não sei se ele tinha um problema de gagueira ou alguma coisa assim, não sei. Mas tem pessoas que têm dificuldade em exprimir, em expressar o que sente, o que quer, tem dificuldade assim falar. Então Moisés falou isso para Deus, disse, por que o Senhor vai me chamar? Eu não sei falar. Eu tenho esse defeito, eu não sei falar bem, eu não sou eloquente. E aí ele faz uma coisa que para mim é meio chocante, quando ele fala que o Senhor não sabe que eu sou assim, por que o Senhor vai me chamar? E aí Deus diz para ele, mas espera aí, quem é que faz a língua do homem? Quem é que faz a diferença entre as pessoas? Quem é que faz cada um indivíduo? Não sou eu, o Senhor? Então eu estou lhe falando que eu vou estar contigo, eu vou lhe ajudar. E você pode virar esse defeito, você pode vencer esse defeito. Eu posso usar até o gago. Eu posso fazer você comunicar de forma adequada, porque eu estou lhe chamando. Então, o seu primeiro defeito é que ele mesmo reconhecia, é que ele tinha essa dificuldade em comunicação. Mas vamos aprender uma lição com esse defeito de Moisés. Deus pode usar quem ele quiser. E mesmo que a pessoa tenha um defeito como esse, mas Deus pode usar. Deus pode transformar. Deus é maior. E você, então, se Deus lhe chama para fazer alguma coisa, não seja como Moisés, que usa o defeito como barreira, como resistência. Porque Deus tem o poder de usar qualquer pessoa, independente do defeito que a pessoa tiver. Mas o segundo defeito revelado nesse mesmo texto e em outras ocasiões na vida de Moisés é que ele era teimoso. E no último verso que eu li diretamente da Bíblia para você, você percebe que Moisés disse o quê? Mesmo depois de Deus ter argumentado com ele tudo sobre como ele poderia usá-lo, mas Moisés é teimoso. Ele diz, não, mas mesmo assim mande outro. Não me mande não. Mande a quem o Senhor quiser, mas não me mande não, porque isso não é a minha. Essa não é a minha praia, como diz o povo. Não é isso que eu quero para mim. Eu estou muito contente aqui, pastoreando as ovelhas aqui no meio desse deserto. Para mim esse estilo de vida está muito bom. Já abandonei a vida de príncipe, saí de lá, não quero mais isso. Mas essa vida aqui agora está muito boa. Essa na etapa, no bloco do meio da minha vida, eu estou muito feliz, estou muito satisfeito. Chame outro. Então isso é um defeito. Ele era teimoso, ele teimava com Deus. Então cuidado. Quando Deus chama a gente para fazer uma coisa, mesmo que a gente não perceba como Deus, a forma que Deus pode inclusive converter os nossos defeitos, como Deus pode usar uma pessoa com falhas, com defeitos, mesmo que a gente não perceba, mas não vamos ser teimosos, porque se Deus nos chama para fazer uma coisa, se Deus tem uma coisa maior para fazer na nossa vida, uma coisa transformadora que Deus pode usar um mero pastor, como se diz,
uma pessoa que faz um serviço que não tem destaque de nada, mas Deus pode usar, se Deus chama, não seja recalcitrante, resistente, não seja você teimoso. Aceite que Deus quer usar você. Então, eu destaquei esses dois defeitos de Moisés. Um defeito natural que ele tinha, que ele não sabia falar bem, não sabia se expressar bem. E o outro da teimosia, para mostrar que Deus pode vencer os defeitos e converter os defeitos e aproveitar, inclusive, a teimosia, a persistência, a insistência. Deus usou esse defeito de Moisés a seu favor e a favor do seu plano de libertar o povo de Deus. Então, destaquei esses dois defeitos para a gente entender que nós também somos pequenos, temos defeitos, mas Deus pode nos chamar para fazer grandes coisas dentro do seu plano maior. Mas agora vamos para as qualidades de Moisés. Eu vou aqui destacar cinco qualidades que eu considero, né, fundamentais também para as nossas vidas, para a gente crescer e nós podemos ter essas qualidades também. Então, Moisés tinha, número 1, a qualidade de fé. Agora, lembra que fé é um dom de Deus também. Todas essas coisas que nós vamos destacar como qualidade de Moisés foi Deus que fez, é Deus que deu, Deus que fez acontecer. Então, Moisés tinha a qualidade de fé. E eu queria que você viesse comigo para Êxodo novamente, o capítulo 14, os versos 13 e 14, diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Quer dizer, você vai confiar. Moisés, então, tinha essa qualidade. Ele passou isso para o povo de Deus. Eles estavam preocupados, porque eles vinham, nessa ocasião desse texto aqui, de Êxodo capítulo 14, versos 13 e 14, eles estavam, né, aquela multidão, estima-se em 2 ou 3 milhões de israelitas, aproximando-se do mar, o mar lá na frente, e quando eles olharam para trás, viram o exército de Faraó chegando. Mas Moisés disse o quê? Não tenha medo, não temais, aquietai-vos, fiquem tranquilos, calminhos, confiem em Deus, porque Ele vai mostrar para vocês um livramento, um milagre de livramento que o Senhor hoje vos fará. São as palavras da Bíblia. E ele diz: os egípcios que vocês estão olhando para trás, estão vendo, que estão perseguindo vocês, vêm lá com seus carros e cavalos e estão avançando rapidamente sobre o povo de Deus, e pela frente tem o mar. Como é que nós não temos barcos, nós não temos navio? Se nós corrermos para o lado, eles vão nos pegar. Se corrermos para o outro lado, vão nos pegar. Nós não temos armas, nós não temos como derrotar esse inimigo. Estão nos apertando, estão chegando, e agora? Mas Moisés tem fé. E ele passa essa fé, essa confiança, essa certeza de vitória, ele passa para o povo. E ele diz: fiquem calmos, aquietai-vos. E vede, porque a fé tem a ver com coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11 começa nos dizendo isso, sobre as certezas e as convicções que a fé traz, mas a fé não é pela vista, porque pelo óbvio, pela vista, eles iam tudo morrer.
Porque lá vem o exército do faraó, o mar está pela frente, não tem para onde ir, não tem para onde escapar. Mas Moisés diz, mas espere, aquietai-vos, confiai e vocês vão ver o resultado. Quer dizer, o resultado da fé é uma coisa visível, clara, perceptível. Então, Moisés tinha essa qualidade de poder, pelos olhos da fé, enxergar as possibilidades de livramento. E nós precisamos, nesse momento que nós estamos vivendo, nós precisamos viver pela fé. Nós não vemos saída. Nós não vemos uma brecha, uma abertura. Parece que o mundo está desabando em cima da gente. Que o inimigo está nos apertando, está chegando e nós não vemos saída. Mas Moisés teve fé e transmitiu essa fé. E eu quero que você então pegue o exemplo de Moisés. Deus tem um livramento para a gente. Deus vai abrir caminho. E Deus vai derrotar o inimigo. E nós vamos ver isso. Mas nós precisamos ter essa qualidade de Moisés. Nós precisamos ter fé. A segunda qualidade de Moisés era um líder. Moisés assumiu a posição de guiar um povo, de ser líder. Então, eu quero compartilhar outro texto de Êxodo, capítulo 19, o verso 17, onde a Bíblia diz que Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Quando Moisés já tinha libertado o povo de dentro do Egito, eles estavam no Sinai, e a Bíblia diz que Moisés conduziu, ele conduzia, ele levava, ele mostrava o caminho, ele era líder. E era uma qualidade excepcional de Moisés. Então a Bíblia diz que Moisés levou o povo a sair de dentro do conforto das suas casas, das suas tendas, nesse caso, eles moravam em tendas lá no deserto de Sinai. E a Bíblia diz que Moisés conseguiu levar, liderar, conduzir o povo de Deus todo para fora do conforto da vida de seus lares ao pé do monte. Eu sei que tem um montão dessas igrejas novas que estão surgindo no mundo que tem um negócio com o monte, tem que levar para o monte. Eu não vou enveredar por esse caminho. Mas Moisés realmente conduziu o povo a aproximar-se de Deus, da pessoa de Deus, a presença de Deus. E Moisés, então, tinha essa qualidade. Moisés era um líder. E se você quiser dar uma significância maior, isso fica contigo. Mas eu estou apenas dizendo que Moisés tinha essa qualidade e muitos de nós temos, mas não usamos. Muitos de nós temos a capacidade de guiar um grupo pequeno, uma igreja, uma congregação, a nossa família, os nossos amigos. Nós temos a possibilidade, podemos ter essa qualidade de Moisés, de guiar, de puxar as pessoas para fora do conforto, da sua zona de conforto e conduzir ao pé do monte, figuradamente, a presença de Deus, como Moisés fez. E nós devemos, então, explorar essa qualidade que Moisés tinha. A terceira qualidade que eu quero destacar na vida de Moisés é humildade. Moisés era um homem humilde. Ele nasceu judeu da tribo de Levi,
Inclusive, eu nem falei sobre o nome Moisés, mas Moisés na realidade, era um nome egípcio, porque você sabe que quando ele foi pela sua mãe e a sua irmã foi colocado naquela cestinha com betume e tal, calafetado, e foi colocado no rio Nilo, e aí a filha de Faraó, a princesa, veio banhar-se, e aí pegou o garoto e levou para o palácio. Então ele foi tirado das águas, e o nome Moisés significa isso, tirado das águas. E eu nem falei sobre isso, mas talvez você ache interessante o fato que esse nome Moisés significa tirado das águas, e o rio Nilo era um deus para os egípcios, e muitos dos seus deuses eram criaturas da água, e até mesmo interessante isso, até Ramsés e Tutmés, na realidade são Ra-Moisés, das águas do Nilo, o deus Ra, né? E assim vai, né? Tutmés, Tutmoisés, né? Então Moisés, o nome dele é um nome egípcio, tirado das águas. Mas esse Moisés, apesar de príncipe, era um cara humilde. Tinha essa qualidade de humildade. Então, Moisés, quando já com o seu povo extraído do Egito e já no deserto de Sinai, e Moisés está conduzindo, mas era um cara tão aplicado, tão dedicado, tão humilde, que a Bíblia diz que ele ficava do nascer do sol até a noite atendendo o povo. O povo tinha os seus problemas, as suas briguinhas, e todo mundo vinha para Moisés. Mas Moisés era um cara assim uma assim um cara humilde. E no capítulo 18 de Êxodo, nós temos uma coisa bem interessante. O sogro dele, de onde ele tinha passado aquela segunda etapa da sua vida no deserto como pastor de ovelhas, o sogro dele veio então, que ele casou com um cara do deserto, com a moça lá, né, com a filha de Jetro. Então o sogro veio e trouxe a filha e tal, e veio visitar a sua família, e daí então Moisés está nesse sufoco, servindo ao povo. E Jetro, no capítulo 18, conta a história de como Jetro percebeu e disse: Moisés, tu vais se matar, homem. Dessa forma tu não vais sobreviver. Então, Jetro deu uma sugestão, ele disse: Moisés, em vez de você ser o cara, o chefão, divide o povo, escolhe homens hábeis, honestos, isentos, e ponha eles sobre grupos de 1000, de 100, de 50, de 10. Divide o povo e reparta a sua liderança com outras pessoas. Então Moisés foi humilde. Ele disse: realmente, eu estou assumindo tudo e eu preciso de ajuda. E foi assim que Moisés, então, humildemente dividiu a sua autoridade, o seu poder com outras pessoas. E muitos hoje não têm essa capacidade de dizer: eu não sou todo-poderoso. Eu preciso dividir com outras pessoas a minha autoridade. E então Moisés foi uma pessoa humilde. Verifique lá essa história lá do capítulo 18. A quarta qualidade de Moisés é que ele era um homem leal. Ele era um homem dedicado, comprometido com o seu povo. Tanto é
que olha só o que é que diz em Êxodo capítulo 32, verso 32, uma coisa muito interessante, diz: agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou senão, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. O que é a situação aqui? Esse povo de Israel era rebelde. Eles eram cheios de problemas. Eles toda hora criticavam Moisés. Atrapalhavam o bom andamento, às vezes desnecessariamente, de todo um povo com as suas reclamações. Murmuravam constantemente. E Deus, como se diz, encheu a paciência com esse povo. E Deus chegou a Moisés e disse: Moisés, esse pessoal não merece, é um povo tão reclamão, tão chato, eu vou destruir. E Moisés disse o quê? Não, Deus, por favor, não faça isso não. Faça isso não, perdoa. Perdoa. Eu sei que eles são rebeldes, eu sei que eles são críticos, reclamam de tudo e toda hora. Mas não faça isso não. Perdoa-lhes o pecado, mas Moisés era leal ao povo, mesmo que ele era o cara mais maltratado por eles, mas ele era leal ao povo, ele tinha compromisso com o povo, ele amava o povo, era leal, e ele disse: Senhor, fala o seguinte, perdoa-lhes, e se não vai perdoar, mata-me e risca-me do teu livro. Aí é chocante, hein? Muita lealdade de Moisés. Ele era o mais prejudicado com as críticas desse povo. Mas mesmo assim ele ficou do lado deles e disse: se for o caso, mata-me, risca-me, mas perdoa, Senhor. Mas eu estou do lado do povo. Não com as suas reclamações, não com seus pecados. Não aprovo de forma nenhuma a murmuração e a rebeldia desse povo. Mas eu morro com eles, agarrado com eles. Eu amo eles e sou leal. Isso é uma qualidade tremenda. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu, como pastor de uma igreja grande, você não sabe o que a gente sofre com as críticas. E vem de tudo que é lado. E é o tempo todo. Quem é pastor de igreja, pelo menos de igreja séria, sabe disso. Eu, então, como líder de uma igreja desse tipo, eu sei o quanto eu tenho que aturar de reclamação, de crítica. E às vezes as coisas são críticas infundadas, desnecessárias. Tem gente que critica por criticar e fica todo o tempo resistindo e puxando para trás, e a gente passa por isso. Mas eu te digo, eu admiro um cara como Moisés, que foi leal ao povo, defensor do povo, ao ponto de dizer para Deus: Senhor, perdoa-lhes. Eles são assim mesmo, eles são rebeldes, recalcitrantes, murmuradores, críticos, eles são assim mesmo, mas perdoa-lhes. E se não quiser perdoar, mas risca-me do teu livro, porque eu quero defendê-los, eu quero ajudá-los a vencer, a superar, a sair dessa coisa mesquinha da crítica, da reclamação. Eu fico do lado deles. Risca-me do teu livro. Moisés era leal. Eu admiro muito o que Moisés aturou, sendo o intermediário entre Deus e o povo. E por fim, a quinta qualidade que eu quero destacar da vida de Moisés: ele era um cara manso, paciente. Leia comigo em Números,
capítulo 12, verso 3, abra aí a sua Bíblia, diz assim: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Eu não sei como é que o Moisés aguentou tanta injúria, tanta injustiça, tanta reclamação, mas a Bíblia diz que ele era o cara mais manso de todas as pessoas sobre a terra, de todos os homens. Ele era o cara mais tranquilo, paciente, manso. Eu admiro muito. Eu não sei como, eu não entendo como Moisés aguentou tanto abuso, mas ele foi o homem mais manso na face da terra. Então Moisés é uma figura espetacular. E ele tinha os seus defeitos, mas tinha também as suas qualidades. Mas agora vamos, para finalizar a nossa lição, eu sei que nós estamos tomando muito tempo, mas ao mesmo tempo a vida de Moisés é um personagem tão grande, tão destacado dentro da Bíblia e da história da humanidade, inclusive, que é difícil a gente fazer jus à vida de Moisés em tão poucos minutos. Mas paciência, vamos lá, porque tem um evento na vida de Moisés que vai alterar o seu trajeto e que é uma coisa que demonstra o poder e intimidade que ele tinha com Deus, mas ao mesmo tempo uma coisa que afetou profundamente a pessoa de Moisés, e eu quero destacar com você. Uma das reclamações recorrentes do povo no deserto é que eles evidentemente precisavam de água potável, né? Água para beber, que é necessário à vida. E como eles estavam no deserto, muitas vezes eles não conseguiam achar um oásis. Eram milhões de pessoas que precisavam de água. Quem era o líder era Moisés. Quem era responsável para cuidar do povo era Moisés. Então, da onde tirar água? Então, em Êxodo, capítulo 17, verso 6, a Bíblia conta de uma dessas circunstâncias, o povo chorando e reclamando, querendo água, e Deus falou para Moisés: faça assim, eu estarei em cima da pedra em Horebe, no Sinai, e você leva então aquele seu cajado, que era tão importante na vida de Moisés, leva o cajado para lá, bata na pedra e vai sair água. Já pensou um milagre desse? E Moisés obedeceu. Levou o povo para lá, bateu na pedra, saiu água com fartura para todo mundo. E o tempo que eles passaram lá, a água ficou jorrando e satisfazendo a sede e as necessidades do povo. Mas teve uma outra ocasião que aconteceu a mesma coisa. E lá em Números, capítulo 20, verso 8, nessa segunda instância, que o povo reclamou e Deus disse: faz o seguinte, Moisés, pega o teu cajado. É interessante. Eu não vou ler o texto, mas eu quero que você vá lá. Números capítulo 20, verso 8. Ele diz: pega o teu cajado e vai lá na pedra e fale com a pedra, eu vou fazer a água sair. E Moisés, que era o homem mais manso de toda a humanidade, mais paciente da face da terra, foi lá. Deus disse: leva o cajado. E ele foi lá na pedra, mas Deus disse: fale com a pedra. Fale. Não, ele não disse para usar o cajado, ele disse para levar o cajado, mas não disse para usar. Mas Moisés, aqui com as reclamações do povo, chegou lá e a Bíblia diz que ele bateu na pedra 2 vezes. E está aqui o curioso: a água saiu.
Ele não obedeceu a Deus. Deus disse para falar com a pedra. Mas Moisés chegou lá e dessa vez ele perdeu a paciência. O homem mais manso, o homem mais paciente de toda a humanidade, perdeu a paciência de tanto esse povo reclamar. Aí ele pegou aquela vara e bateu 2 vezes e a água saiu. E o povo recebeu a água. Mas esse instante de desobediência custou caro a Moisés. Porque lá está o povo, todo mundo bebendo água, quando ele bateu 2 vezes na pedra com o cajado, quando Deus disse, fale com a pedra. Mas lá está o povo bebendo água e lavando roupa e fazendo tudo o que precisa, mas Deus chama Moisés à parte e disse, como foi que eu falei para você? Eu não disse que era para você falar com a pedra? Por que você bateu? Eu não mandei bater, eu mandei falar. E por causa disso, Moisés, quando terminar os seus dias, com 120 anos de idade, o povo vai entrar na terra prometida, na terra de Canaã, a terra que emana leite e mel, a terra que eu vou dar para eles viver, mas você não vai entrar. Triste isso, né? Um pequeno lapso e Moisés não pôde entrar na terra prometida. Aí, o fim de Moisés, nós encontramos lá em Deuteronômio, capítulo 34, verso 7, diz que Moisés morreu com 120 anos de idade e que a sua vista estava perfeita e ele estava com todo o seu vigor, mas ele não conseguiu entrar na terra prometida. A Bíblia diz que Deus levou ele para cima do Monte Nebo e mostrou a terra, mas ele não entrou. Até teve uma ocasião que Moisés disse, mas Deus, eu queria entrar. Mas porque ele desobedeceu uma ordem, a sua realização pessoal ficou aquém do seu potencial, daquilo que ele poderia fazer, porque ele desobedeceu uma ordem. Olha, gente, vamos aprender com Moisés. É difícil servir a Deus. E nós não podemos desobedecer a Deus em nada, porque tem consequências. Moisés implorou para entrar, mas Deus disse não, você desobedeceu. E eu poderia, né, tomar uma hora para falar só sobre as consequências da desobediência, de uma desobediência, o quanto o nosso potencial, a nossa possibilidade, o nosso futuro pode ser alterado por não obedecer numa pequena coisa a Deus. Deus disse na primeira vez, bata na pedra. E Moisés bateu e a água saiu. Da segunda vez ele disse, fale com a pedra. Diz, pegue o teu cajado. Eu vou lhe provar agora. Eu vou saber quem é você, Moisés. Pegue o seu cajado. E Moisés chegou lá e esqueceu o que Deus tinha falado e por causa da falta de paciência, perdeu o controle, bateu na pedra. E porque bateu na pedra, mesmo que a água tenha saído e saciado o povo, mas Moisés perdeu o privilégio de entrar na terra prometida. Ele viu a terra, Moisés viu a terra, porque os seus olhos ainda estavam funcionando muito bem, com 120, e eu acho que foi até com 120 anos de idade, a sua vista ainda era boa, mas eu acho que foi um milagre de Deus poder, daquela distância, poder ver a terra. Deus mostrou para ele, tudo isso você podia ver, mas você falhou comigo. Você desobedeceu uma ordem direta. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque Deus tem um sonho para a vida da gente.
Deus quer que nós tenhamos toda a plenitude, mas muitas vezes nós perdemos a paciência, nós nos iramos, nós caímos, nós fraquejamos e desobedecemos uma ordem direta de Deus e por isso deixamos de ter certas bênçãos em nossas vidas, porque nós não cumprimos tudo que Deus tem para nós. Mas Moisés foi um grande homem. Eu não quero terminar essa lição num ponto baixo, como se diz, num ponto negativo. Eu quero terminar com coisas positivas. Veja só. Moisés fez os seus maiores feitos depois dos 80. Isso também deve nos encorajar. Eu tenho 72, nem 80 cheguei. Mas nós podemos fazer grandes feitos, os maiores feitos das nossas vidas, muitas vezes não é na juventude, mas é na velhice. Você sabia, se você examinar os grandes homens da humanidade, os Einsteins, os Michelangelo, os Da Vinci da vida, os grandes homens da literatura, a produção maior das pessoas é depois dos 65. Moisés tinha 80 quando ele fez o maior feito da sua vida. E de 80 a 120 foi que ele foi mais produtivo. Então, você que é idoso, por favor, não entregue os pontos, não. Porque você ainda pode fazer grandes coisas para o reino de Deus. Moisés tinha 80 quando ele assumiu a liderança e libertou o povo do Egito e conduziu durante 40 anos no deserto até as portas da terra prometida, depois dos 80. Então não entregue os pontos. Você que é jovem, use o seu vigor para servir a Deus. Mas saiba que o melhor está pela frente. O melhor está numa outra idade mais madura para você servir a Deus. Então veja só, Moisés com 80 anos fez o que fez e com 120 ainda tinha todo o vigor, estava esperto, com os olhos bons, com toda a força, com toda a energia, quando Deus disse, vamos agora para casa. Vou levar você para casa agora. Você cumpriu a sua missão. Conduziu o povo de Deus até as portas da terra prometida. Então vamos ser como Moisés. Mas agora, última palavra da nossa lição. Moisés deixou um legado. Um legado que transformou a humanidade. Se você olhar de todos os homens que viveram fora Jesus Cristo, talvez Moisés fosse o mais influente. Porque veja só o que é que Moisés deixou. Ele deixou a lei de Deus para toda a humanidade. E você sabia que teve grandes conquistadores e tal, mas não teve um mais influente na vida moderna, na modernidade, nos nossos dias, do que Moisés, porque o código de vida em sociedade não tem um melhor do que aquilo que Deus deu para Moisés e Moisés passou ao mundo. Os 10 mandamentos é o maior código de conduta humana que já existiu. E todo o sistema do Ocidente, do mundo de hoje, é realmente lastreado, baseado na lei que Moisés entregou. Veio de Deus, mas foi Moisés o instrumento que trouxe esse legado ao mundo. Moisés foi um grande homem. Os judeus chegaram a idolatrar Moisés até. Passar da conta, inclusive, na sua admiração por Moisés. Mas Moisés realmente era extraordinário. E nós podemos aprender muito com a vida de Moisés.
Então, sei que nós gastamos bastante tempo aqui, mas eu espero que você tenha aprendido muita coisa e que você aplique essas coisas à sua vida. Deus abençoe e até então a nossa próxima lição.